capítulo de número 13 de Lucas, verso de número 6. Diz assim: e dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. O que ele tinha plantado, gente? Uma figueira. E foi procurar nela fruto, não o achando, e disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não o acho. Corta, porque ocupa ainda, e teria a terra, e porque ocupa a terra inutilmente? E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave em redor e a esterque, e se der fruto ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Amém? Amém, gente? Irmãos, eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa palavra. Eu confesso que há poucos dias eu estava lendo esse texto e o Espírito de Deus, ele ministrou ao meu coração algo, e eu não imaginara que no dia de hoje ele faria isso novamente. Mas eu quero estar falando um pouquinho sobre essa palavra. Eu gostaria que você olhasse para alguém e dissesse para alguém próximo de você a seguinte frase. Diga para ele assim: olha, você é o alimento para quem tem fome. Vamos repetir mais forte. Diga: você é o alimento para alguém que tem fome. Amém? Pronto. Suficiente para a gente entender um pouquinho acerca desse texto que nós acabamos de ler. Bom, primeiro, esse texto aqui é uma parábola. O que é uma parábola? Jesus, ele é único. Na sua oratória, Jesus, ele era perfeito. Eu não conheci alguém de uma oração tão perfeita, um orador tão perfeito como Jesus. Era impossível Jesus falar alguma coisa e as pessoas não compreenderem. Era quase impossível alguém ficar com dúvida logo depois de uma homilia que Jesus fazia. Era impossível, porque os meios, os métodos pelas quais Jesus buscava falar, eram meios que facilitavam a compreensão de quem o ouvia. Jesus não tem nada a ver com os pregadores dessa atualidade. Não tem nada a ver a forma como hoje nós assistimos os pregadores que estão nos altares das igrejas ministrando. Jesus não se preocupava em ter uma oratória linguística polida. Jesus não tinha preocupação em falar difícil. Não era o interesse de Jesus impressionar ninguém. Jesus nunca teve o interesse de impressionar a ninguém. O maior interesse de Jesus era de que as pessoas o compreendessem. O interesse de Jesus é que a sua fala fosse simples, mas objetiva. Nós estamos vivendo um tempo em que a gente vai para a igreja e os pregadores que estão ministrando a palavra falam numa linguagem que muitas vezes a gente tem que ter ali do nosso lado um dicionário para poder entender o que o indivíduo falou. Senão a gente não entende nada, não é mesmo? Parece que a ideia é complicar a compreensão, ao invés de tornar mais claro aquilo que a gente quer que as pessoas saibam. Jesus, ele era um orador perfeito, e todas as vezes que ele ia falar acerca das coisas do Pai,
ele se atinha de alguns mecanismos, Jesus se atinha de alguns simbolismos. Jesus contava uma historinha para respaldar a sua fala. Jesus não tinha problema em gastar horas ali com as pessoas nos seus sermões, a ponto de que elas pudessem compreender com maior clareza. Então, quando ele contava uma parábola, era uma historinha paralela daquilo que ele queria que os homens compreendessem. Ele queria expor os seus desejos, as suas vontades, falando com eles através de pequenas historinhas. Então, parábola é uma historinha comparativa. Parábola é uma comparação, é algo para facilitar a compreensão de todos. Amém, Jesus? Quem entende diz amém. E Jesus está conversando agora, e ele vai contar essa parábola para a gente. E ele começa contando essa parábola, dizendo exatamente o que eu li aqui. Joga esse texto para mim, David, do capítulo 13, o verso 6. Jesus está a fim de dizer, conversar e expor acerca de como é o desejo dele a nosso respeito, acerca do propósito pelas quais ele nos colocou aqui. Então ele começa dizendo o seguinte, ele diz assim, um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Vamos lá, vamos entender. Primeiro, todas as vezes que você ler na Bíblia a palavra vinha, vinha simboliza a igreja. Vinha é o simbolismo da igreja. A igreja é comparada a uma vinha. Pastor, mas a vinha também tem outros significados? Sim, mas entre tantos significados, uma das mais fortes é a ideia da vinha como a igreja. Diga para alguém próximo de você, diga, a vinha é a igreja. Amém? Então hoje nós estamos em uma grande vinha aqui. Glória a Deus. Quem faz parte da vinha, diga amém. E o que é uma vinha? Quem sabe me dizer o que é uma vinha? A vinha nada mais é do que um local onde é cultivado, onde é plantado uvas. Amém, irmãos? Então ele diz que um certo homem tinha uma figueira dentro de uma vinha. Olha o que Jesus está contando aí nessa historinha. Ele está dizendo que tem um homem que é dono de uma vinha, ou está cuidando de uma vinha, tá? E esse dono da vinha, ou esse que cuida da vinha, tem uma figueira dentro da vinha. Então, simbolicamente, assim como a vinha é a igreja, o dono dessa vinha é Deus. Vou repetir. Então nós temos aí a vinha que é a igreja e o dono da vinha que é Deus. Glória a Deus. Ok. E aí ele está dizendo o seguinte, olha, um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Esse dono da vinha tinha plantado uma figueira dentro da vinha. Amém, irmãos? Agora, veja que interessante, nesse primeiro contexto, a ideia de que Jesus está tentando passar acerca desse assunto. Primeiro, ele está pegando um elemento que não é da vinha. Ele está pegando uma figueira. A figueira não produz uva. Figueira produz figos, mas ela está plantada lá. Ok? O interesse de Jesus aqui é dizer acerca não só do elemento que está plantado, mas a visão de Jesus aqui é trazer a ideia da frutificação. Ele não está pegando aqui o mecanismo em si do que está plantado. O que está em xeque na fala de Jesus é acerca da frutificação. Podia ser um pé de maçã,
uma macieira, podia ser qualquer outra árvore frutífera. O que está em xeque aqui é a frutificação. Quem entende isso diz amém. Então o texto diz que esse homem tinha uma figueira plantada dentro da sua vinha. Que privilégio estar plantado dentro da vinha de Deus. Olha para esse irmão e diga para ele assim: é um privilégio ter você dentro dessa vinha. Você já parou para pensar que você faz parte da vinha do Senhor? O quão útil você é plantado dentro da vinha do Senhor? Foi Ele quem te plantou dentro desse lugar. Você tem alguém que cuida de você, que plantou você. Você está aqui dentro. Ok, vamos sair daí. Eu não posso mexer numa outra parte aqui. Eu tenho que fugir disso, porque a minha ideia é falar sobre frutificação. Então, dentro dessa vinha, começam as coisas a tomar uma fala mais séria nessa historinha. Porque Jesus está dizendo agora que o dono da vinha foi procurar fruto naquela figueira. Escuta, aqui começa um aperto, aqui começam as coisas a ficar um pouquinho mais sério. Não basta a gente estar dentro da vinha, não basta a gente pertencer a uma vinha, não basta a gente ter o título de estar dentro de uma igreja, não basta ter a carteirinha de membro de uma organização, não basta a gente dizer que faz parte da igreja A ou B ou C. Para Deus o que importa não é apenas o eu fazer parte. O que importa para Deus é que você faça parte desse lugar, mas que dentro desse lugar você seja produtivo. Você pode com carinho perguntar para alguém aí: você está produzindo dentro da vinha? Qual o nível de produção sua? O que é que você está produzindo? Ixi, rapaz. O que é que você está produzindo? Se é que você está produzindo. A gente não está aqui apenas para fazer número. Vou repetir isso aqui. Nós não estamos aqui apenas para fazer número. Nós estamos aqui debaixo de um propósito de produção. Eu sei que fica difícil dar glória a Deus uma hora dessa, mas sim ou sim, você vai ter que produzir. Olha, com jeitinho, dá um apertão assim no braço dele ou dela aí do teu lado, diz: você vai ter que produzir. Deus sabia o que estava fazendo quando te plantou na vinha. Ele não plantou você lá para deixar você lá só de estética. Tem muita gente que está assim na igreja, só tem beleza e formosura, mas não alimenta ninguém. Alguém com fome vai chegar perto de você. Tens alimento? Tem muita gente, irmãos, do nosso lado com fome. Não com fome de comida, nem com sede de água, mas de ouvir uma palavra de Deus. Tens alimento na tua despensa? Tem comida aí? Será que você pode alimentar alguém com fome? Duro foi ouvir Jesus dizer assim para os discípulos: olha, tive fome vocês não me deram de comer.
Missão chafurdada. Missão incompleta. Vocês não fizeram a tarefa. Vocês estão em falta. E todas as vezes que a gente não completa a tarefa pela qual fomos chamados, nós colecionaremos consequências. Lembra da visão quando Daniel chega lá, dá o dedo na parede, o que estava escrito naquela parede? Dizia exatamente: Mene, Mene, Tekel, Ofparsim. Pesado fostes na balança, e foste achado em falta. Ou seja, você está devendo, você está em falta. Qual foi o prêmio? O que é que veio como consequência? Lembra? Morte. Pastor, você está colocando medo na gente? Eu não. Eu estou aqui fazendo você compreender que a gente não está aqui para ocupar lugar. A gente está aqui para produzir. Esse é um ano que você vai ter que produzir. Já vamos chegar aí. Então, a figueira está plantada na vinha. E agora vem a parte crucial. Ele foi procurar frutos. Ele foi procurar fruto. Escuta, você já viu alguém procurando fruto numa árvore? Como é que acontece, hein? Quando a gente quer comer de algum fruto, a gente inspeciona ela de tudo que é jeito. Ó, a gente olha, vê se não tem aqui do lado, do outro lado, em cima. Escuta, deixa eu falar uma coisa para você. Deus vai virar você no avesso se preciso for. Mas Ele vai procurar alguma coisa em você aqui essa noite. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas estão dizendo: pastor, estou passando um processo. Ele está virando você do avesso. Ele está procurando alguma coisa em você. Quando você vai procurar uma moeda, você já viu que quando você mexe em tudo aquilo que você está procurando ali para tirar, achar a moeda, o último estágio para você encontrar ela, você vai fazer um negócio. Se você tirou os papéis, tirou tudo e não achou a moeda, o que é que você faz no final? Por que você faz isso? Ó? Por que você faz isso? Você vai fazer barulho. Opa, bateu a moeda, está aqui. Está aqui. Escuta, Deus vai procurar, Ele vai virar do avesso, Ele vai te chacoalhar até encontrar o que Ele precisa na sua vida. Avisa esse irmão e diga: Deus está te procurando aqui hoje e Ele vai te revistar. Ele vai te revistar. A palavra revista não soa muito bem. Não é muito fácil ser revistado. Há poucos tempos atrás eu fiz algumas cirurgias e bem naqueles dias levei um enquadro da polícia. E ainda além disso era o choque. Eles são muito carinhosos, né? Eu estava com um irmão da igreja, ele estava dirigindo para mim. E aí a polícia encostou do lado assim. Aí eu falei para ele: abaixa o vidro aí, antes que dê zebra, né? Ele baixou o vidro. Aí nós cumprimentamos: boa noite, boa noite. E a minha esposa estava no banco de trás. Eu acho que ele deve ter pensado: esses dois caras estão sequestrando essa moça aí atrás.
Desce todo mundo com a mão na cabeça. A primeira coisa que eu falei, olha, se você for revistar, pelo amor de Deus, vai devagar aí que eu fiz cirurgia. Aí ele falou, você fez cirurgia do quê? Eu falei, te interessa? Aí eu respondi para ele, claro que é brincadeira, né? Se eu falar aí já era, tinha que fazer outra cirurgia. Aí ele fez uma revista, né? Mais branda, mais tranquila. Agora você imagina Deus te revistando para saber o que você tem. Você já viu que tem hora que Ele mexe com a gente? Mexe ou não mexe? Mexe. O texto diz que ele estava procurando. Estou procurando. Eu estou procurando. E aí o pior, ele não encontrou. Deus me livre. Deus procurar alguma coisa em você e não achar. Diga comigo, misericórdia, Senhor. Será que ele vai achar alguma coisa aqui hoje? Tem alguém para dizer, Senhor, pode chegar, pode chegar. Pode procurar, Senhor. Deus procura. Deus não tem problema em procurar. A Bíblia diz que Ele procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Ele procurou um rei para Israel e ele achou Davi. Ele disse, eu achei. Só acha quem procura, porque quem procura, acha. Então, não achou nada. Próximo texto, próximo verso. Aí ele chamou o vinhateiro. Quem é o vinhateiro? O camarada que cuida da vinha. E disse o seguinte, ó. 3 anos. Quantos anos? 3 anos eu venho procurar fruto nessa figueira. Espera aí. Isso significa que eu não estou na igreja aleatoriamente. Eu estou debaixo de um propósito. E de ano em ano eu preciso produzir. Quantos anos faz que ele está procurando? 3 anos. Ó, 3 aninhos consecutivos ele vem procurar fruto. Escuta, tempo não é problema com Deus, não. Tempo é problema para nós, para Deus não. Se Ele precisar, o tempo dele é hoje. Se Ele quiser, é hoje. Não é daqui um ano, não é amanhã. Se Ele quiser, é agora. Lembra do ladrão? Ele disse, ainda essa semana você vai comigo lá para o paraíso, sim ou não? Então foi quando? Ainda hoje você estará comigo no paraíso. Aí que curioso, né? Ele está crucificado. Ele está na cruz. Ele nem partiu ainda. Ele nem foi levado por José de Arimateia. Nem colocaram a pedra, nem colocaram ele no sepulcro. Mas ele está dizendo para o ladrão que era ainda hoje. O que significa que ele é tão poderoso que mesmo na cruz ele poderia estar em outros lugares. Antes do sepulcro, Jesus passeou. Durante a sua morte, Jesus passeou. A morte não pôde deter o teu Senhor. Aleluia, Jesus. Aí ele diz, faz 3 anos que
que eu estou procurando fruto nessa figueira. Irmão, eu queria ter o poder de assistir uma cena dessa, com a figueira tendo a oportunidade de ouvir e falar. Você já imaginou se a figueira pudesse ouvir e pudesse falar? E Jesus do lado dela dizendo: faz 3 anos que eu estou aqui esperando ela frutificar e nada. Como você se sentiria ouvindo isso do próprio Senhor, que te encara num culto como esse e diz: quanto tempo eu vou ficar esperando você produzir alguma coisa? Quanto tempo mais você vai protelar? Quanto tempo mais você vai esperar para fazer o que eu quero? O mundo está acabando. As guerras estão acontecendo. O anticristo daqui a pouquinho está aí. O arrebatamento da igreja não demorará muito. Aquele que há de vir, virá e não tardará. E você ainda está aí apenas na estética, quando já deveria estar produzindo. E o Senhor me trouxe aqui hoje, diretamente nesse lugar, para dizer para você: dá tempo de você produzir. Dá tempo. Antes que tudo vá por água abaixo. Aí, ele diz o seguinte, ó. Está dado uma ordem, ó. Ele diz assim: então faz o seguinte, não tem fruto, corta. Corta. Por que ela ainda ocupa essa terra inutilmente? Você entendeu que a gente não está aqui só para ocupar lugar, irmão? A gente não está aqui só para fazer número. A gente não está aqui só para assistir os outros. A gente está aqui com o propósito de fazer com que quem esteja com fome ser saciado pelo fruto que nós temos a oferecer. Você pode dizer para alguém com carinho, diga: você é o alimento para quem tem fome. Você é o alimento para quem tem fome. Nós somos a carta viva. Nós somos o fruto para alimentar quem tem fome. Nós estamos tão preocupados com coisas e esquecemos de quem está com fome. Esquecemos. A Bíblia diz que nos últimos tempos correriam vagabundos de um lado para outro. É a Bíblia que diz isso. Com fome e com sede. Não com fome de pão e nem com sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Necessariamente você vai ter que ter comida. Você vai ter que ter alimento na sua despensa. Você vai ter que ser alguém produtivo, fecundo, fértil. Pois Deus te colocou aqui, não foi para ocupar lugar, foi para ser um alimento para quem tem fome. Avisa esse irmão aí, diga: se vira, você vai ter que produzir. E eu vou chegando ao final. Verso de número 8. E respondendo ele, quando a sentença chegou de corte, vamos entender isso aqui então, gente. Você está entendendo que tem muita gente que está indo embora muito mais cedo, pastor Lívio? Tem gente indo embora muito mais cedo. Não faz sentido estar aqui ocupando a terra inutilmente. Não faz sentido você ficar aqui no avivamento se você não produz. Não, mas eu sei que dói, mas é real, irmão. Eu tenho que falar, que senão eu vou apanhar. Não faz sentido estar no reino de Deus e não produzir. Ele diz que toda vara em mim que não der fruto, poda. E faz o que com ela? Lança ao fogo.
vinhateiro, nessa conversa franca com o dono da vinha, ele diz assim, ó: e disse-lhe o Senhor: deixa este ano, deixa. Vamos entender que esse vinhateiro é o Espírito Santo num simbolismo. É ele chegando para o Senhor e dizendo assim: Senhor, vamos fazer o seguinte, não leva ela ainda não. Senhor, não leva ele ainda não. Ainda não, me dá mais um aninho, só um aninho mais. Eu prometo que eu vou fazer alguma coisa por ele. Eu vou fazer alguma coisa na vida dele. Eu acredito que nesse um ano ela vai acordar. Eu acredito que nesse ano 2026 ele vai sair da inércia. Eu acredito que em 2026 ainda ele vai ganhar almas de novo. Ela vai se levantar, ela vai sair do estado de dormência, de inércia. Ele vai começar de novo a se levantar e a produzir. Mas me dá um ano. Oh meu Deus, Deus está te dando uma oportunidade hoje aqui. Uramalabarachandaraia. Avise esse irmão, diga: Deus está te dando mais uma oportunidade. Possa ser que esta seja a última. Porque Deus tem amor, Deus é paciente, Deus é tardio em irar-se, mas quando Ele entende que há uma necessidade, Ele diz: corta. Deus está dando a oportunidade, dando um tempo para você começar a remoer tudo isso hoje. E entender que dá tempo de você frutificar. Você se lembra que ele deu uma oportunidade para o Ezequias? Ele deu uma oportunidade para o Ezequias. Ele deu 15 anos para o Ezequias. Aí tem um monte de gente que diz assim: pastor, mas ele deu porque o Ezequias estava tudo errado. Quem falou? Quando ele disse para o Ezequias pôr em ordem a casa dele, o problema não era a casa dele como governo, não era isso. O problema do Ezequias é que ele não gerava descendência. Quando a gente não cumpre o propósito pela qual Deus colocou a gente aqui, a gente vai responder por isso. Deus está dando a oportunidade para o Ezequias. E o Ezequias vai aproveitar esse tempo, ainda que de uma forma errada, mas ele vai correr contra o tempo. Ele vai correr contra o tempo. Sua descendência vai assumir o trono depois, ainda muito menino. Mas ele corre contra o tempo, faz errado muita coisa, mas ele ainda teve o tempo. Tem muita gente no nosso meio que de repente não vai ter mais tempo. Então aproveita o tempo que você tem. Diga para alguém aí: você precisa aproveitar o tempo que Deus está te dando. Não ocupe esse tempo em vão. Para de pensar só nos seus motivos. Para de pensar só no seu umbigo. Para de pensar só no seu futuro, esquecendo-se do propósito pela qual Deus te plantou nessa vinha. Tem muita gente que está pensando só no seu futuro, pensando só na sua faculdade, pensando só no seu doutorado, no seu mestrado, está pensando só em se tornar um PhD, está pensando em chegar ao mais alto escalão de alguma coisa que vai lhe dar status e recursos financeiros. Mas e o reino? E o chamado? E o propósito?
propósito. Onde está? Onde está? Eu me lembro, eu falei isso aqui no curso, né? Da história de Tamar. Aquela menina que casou-se com Onã. O Onã fez tudo errado, Deus matou ele. E ele tinha que dar sequência na descendência. E ela sabia, porque da descendência de Judá viria o Senhor. Judá era pai de Onã. E o Onã fez o que era errado, Deus matou ele. Mas a Judá, a Tamar sabia. E aquela mulher não tem paz, porque agora o marido dela foi embora. E ela sabe que vai ter que ter descendência, porque da descendência dela viria o Senhor. Sobra então o irmão do meio. O pai então entrega, Judá entrega o outro filho do meio. E diz para ela: olha, está aqui. Aquele homem casa-se com ela, porque a lei do levirato dizia que se o irmão morresse, ele tinha o direito de assumir a esposa do irmão, a viúva. Só que quando ele começou a ter contatos com ela, a mente dele processava o seguinte: poxa, mas ela é viúva do meu irmão, eu não posso gerar descendência no lugar do meu irmão. E a Bíblia diz que ele então lançava o sêmen na terra. Veio Deus e disse: ah, é? Matou ele também. Se a moda pega com quem não cumpre, irmão, se a moda pega com quem negligencia, sobra o único filho, Selá. Judá tem medo de dar ele, e esconde o menino, e diz para ela: não, quando ele ficar velho eu te dou ele. Mentira, ele não quis dar com medo dele morrer. E essa mulher sofre, porque ela sabe que é do ventre dela. Ela vai cometer uma loucura, ela vai entregar a vida dela à morte, ela vai se tornar, ela vai se passar por uma prostituta, vai deitar com Judá e vai ficar grávida dele. Você imagina a nora tendo que deitar com o sogro, e ela fica grávida. Alguém vai lá e diz assim: ô Judá, sabe a menina prometida para o teu filho? Ela está grávida, ela se prostituiu. Ele disse: então manda queimar ela, vamos matar ela. Só que naquele relacionamento ela pegou penhores, ela ficou com cajado, ficou com lenço, ficou com coisas que eram dele. E quando ela mostra de quem era, ele diz assim: ó, ela foi mais justa do que eu. Não dá para matar essa mulher, ela foi justa. Escuta, Deus honra quem honra o propósito dele. Vou repetir isso: Deus honra quem honra os propósitos dele. Nem que você tenha que correr risco de vida, risco de morte, mas não deixa de produzir, de fazer o que Deus colocou na tua mão. Vai te custar caro, vai. Pode ser que você perca amigos. Você vai perder gente que está ali do teu lado, te ajudando muitas vezes, mas pode ser que está te atrapalhando também. Deus vai tirar por causa do propósito. Abraão, você precisa ser o pai das multidões, mas não do lado do Ló. Eu quero te prosperar e te tornar riquíssimo, mas não do lado de Ló. Ele não tem a visão que você tem. Eu vou arrancar, eu vou tirar. É por isso que muita gente entra na nossa vida e vai embora. E não é porque você perdeu por causa do teu jeito, da tua forma, não. É porque você não via, mas a mão do Todo-Poderoso construía o teu caminho, rolando gente da tua história, para você chegar onde Deus quer que você chegue.
para de chorar por quem já foi. Deus está preparando o caminho daquele que foi escolhido por Ele. Aleluia. Ele disse: dá mais um aninho. Ok, vou te dar um ano. Só que nesse ano vai ser um ano difícil, porque o vinhateiro disse para ele: eu vou usar alguns métodos. Vamos lá? Ó, deixa este ano ainda, até que eu vou fazer um negócio. Eu vou escavar. O que é escavar? Eu vou mexer nessa terra dura. Tem crente em terra dura, irmão. Tem gente que é difícil, sim ou não? Aqui não tem, claro, graças a Deus, né? Amém? Mas tem gente dura. Tem gente difícil. Tem hora que a gente diz: misericórdia. Não é problema para o vinhateiro. Ele tem a ferramenta certa para furar, para escavar essa terra dura sem adubo. Vai passar pela mão do viticultor, do vinhateiro. Ele tem paciência de escavar até as tuas raízes. Diga para esse irmão: e Deus tem paciência com você. E é só Ele, diga para ele: é só Ele. Porque eu já não sei se eu tenho mais, mas Deus tem. Ainda bem que Deus tem paciência com a gente. Sim ou não? Porque muita gente já saiu de perto da gente porque não tem mais paciência. Mas, pelo amor de Deus, só Deus mesmo. E é só Deus. Teve gente que eu falei: Senhor, eu não sei o que eu faço mais. Aí Deus disse: ainda bem, porque agora é a minha vez. Até agora você tentou fazer com a tua mão, agora deixa eu fazer com a minha mão. Então faz, Senhor. Aí ele vem com a picareta, com a pá. Doeu aí? Quando ele escava ao redor, ele vai lá na raiz. Avisa esse irmão, diga: o que Deus quer com você vai mexer nas tuas raízes. Por que tem que mexer nas nossas raízes? Porque, irmão, a ideia de mexer em raiz é mexer em todo ponto de sustentabilidade. Fala de lá de trás, lá do mais profundo da gente. O Espírito Santo vai nos mais profundos que você pode imaginar. É onde ninguém acessa, é no inacessível, no intocável. Mas Ele vai lá, ó. Ei! Aí a gente vai sentindo a dor. Lembra do Abraão? Eu vou mexer na tua raiz. Ela já está com 17 anos, as tuas raízes, a tua raiz. Me dá teu Isaac. Eu preciso de você no altar de novo, Abraão. Então, vou mexer na tua raiz. Tem raiz que a gente está escondendo, dizendo: Senhor, não mexe aqui não. É aí que Ele vai mexer. Diga para esse irmão: para de esconder as raízes, porque é aí que Ele vai mexer. Tem muita gente no nosso meio que tem coisa que ele não quer que Deus mexe, não. Mas Deus mexe. Ele mexe. E o bom é que com Deus você não tem para onde correr. Depois que você parou na mão dele, pode urrar, pode gritar, pode fazer o que você fizer. Mas que quanto mais você tenta se movimentar, mais ele está mexendo. Aí ele diz o seguinte, ó: até que eu escave, vou escavar ao redor, vou mexer, vou tirar tudo da terra e vou fazer um negócio. Vamos lá? Ó, Ia esterque.
Diga para esse irmão aí, Deus vai passar esterco em você, hein? Misericórdia, pastor. Esterco era o quê? Fezes. Na grande maioria no Velho Testamento, esterco era considerado fezes de pombo. E tinha uma substância de um adubo tremendo. Fezes de pombo. Diga comigo, adubo. Fezes de pombo. Então o que vinha de dentro do pombo era adubo. O adubo vitaminava a raiz. O que está dentro do pombo, a essência do pombo, regenera a raiz. Você não pegou, não pega mais. Diga para esse irmão, tem uma pomba que não é a pombagira, que vai descer nas tuas raízes, vai adubar tuas raízes. Em menos de um ano você vai produzir de novo. O Espírito Santo hoje está descendo na vinha para dizer para você: o que eu tenho, a minha essência, eu vou colocar nas tuas raízes. Você vai frutificar, eu vou te adubar, eu vou te levantar de novo. Você vai produzir. Um crente cheio da essência desse pombo é alguém que tem vontade de produzir. Os anos estão passando, as pessoas estão perdendo o desejo de fazer a obra de Deus, gente. A gente está tão preocupado com tanta coisa, menos o reino. As coisas de Deus estão ficando... As pessoas não têm mais temor. Sabe, elas estão preocupadas agora porque o presidente dos Estados Unidos, junto com o presidente de Israel, mataram lá o presidente do Irã. A preocupação delas é essa. Mas hoje eu já vi um monte de gente nos bastidores dizendo assim: com a morte desse homem, nós vamos conseguir chegar com o evangelho com mais força lá dentro. Tem crente pensando em levar comida para quem está com fome. Pergunta para esse irmão: trouxe minha janta aí? Então é melhor você liberar aqui hoje, que eu quero sair forte daqui hoje. Você precisa ter uma palavra. Você não pode mais ficar dependendo do fruto dos outros. Você não pode mais atear pedra nas árvores dos outros. Atrás de fruto dos outros, você precisa produzir o seu. Deus te trouxe aqui para te dizer que Ele vai te levantar para uma produção inimaginável. Esse senhor de óculos, o senhor, Deus vai fazer o senhor produzir. O senhor vai alimentar muita gente. O projeto de Deus é lindo. E tem uma palavra para o senhor aqui essa noite: o senhor não pode parar nunca. O senhor tem muita gente para alimentar. Quem sabe o senhor se veja na condição de ser uma pessoa simples, mas Deus trabalha na simplicidade. Sua palavra terá o poder de mudar o curso da vida de pessoas. Tem gente que deveria ter ouvido teus conselhos e não ouviu. Abarachandaraia. Se tivesse ouvido, não tinha passado processos. Eu estou vendo processos. Mas o Senhor vai usá-lo como um alimento forte para quem tem fome. Você é alguém que vai produzir frutos. Você vai ser um alimento de novo. Você vai se levantar.
Sabe, tem gente que chegou aqui hoje que não consegue produzir mais. Parece que você chegou num nível da tua vida que você não sobe. Parece que você só está descendo. Mas o Espírito de Deus mandou dizer para você: Ele está escavando hoje as raízes. Você vai produzir de novo. Você vai ser alimento para quem tem fome. Vai ter gente que vai ouvir a tua palavra, vai ouvir o teu louvor, vai ouvir a reflexão. Você vai voltar novamente a rascunhar a tua Bíblia. Você vai voltar para os marca-textos. Você vai voltar para os rascunhos. Você vai voltar para a adoração. Você vai voltar para muita coisa que você já não fazia mais. Deus está te dando uma oportunidade. Deus está dando uma oportunidade. Deus está dando uma... Avisa esse irmão aí, diga: Deus está te dando uma oportunidade. Deus está dando uma oportunidade. Agarra essa oportunidade. Essa é uma oportunidade de ouro e de diamante. Essa oportunidade. Agarra. Faz. Está chegando o tempo da volta de Jesus, está muito perto. Tem muita gente aqui no nosso meio, aqui dentro dessa igreja, dentro dessa igreja aqui, tem muita gente que está brincando aqui de ser crente. Eles não sabem que o tempo está passando, mas tem gente séria aqui que acredita no arrebatamento, acredita na volta de Jesus e que vai sair daqui hoje querendo pregar, querendo cantar, querendo fazer obra de Deus. Fica de pé comigo, pelo amor de Deus, não dá mais. Espírito Santo, Pastor Elias, eu preciso que Deus me dê mais uma oportunidade. consolar. Eu não quero partir. Pastor, eu estou sentindo que eu preciso de adubo. Espírito Santo, Eu estou me sentindo uma árvore seca. Parece que eu não consigo produzir. sabes quem Eu quero você aqui. Você que está se sentindo assim, vem aqui. Não tenha vergonha. mesmo Tem assim adubo para você aqui hoje. O Espírito Santo vai liberar uma essência. importa. Você vai querer ser mais crente esse ano. Oh, Deus. E mesmo assim Tem adubo para a tua vida, tem adubo para o teu ministério, tem comida. Não tenha vergonha não. Tu és santo. Tenha vergonha não, você vai voltar para a madrugada. Tu és santo. Deus está dizendo para você, você vai voltar a me adorar como antes. Que outra palavra se faz necessária. Você vai voltar para te descrever. Você vai voltar a me amar como E nunca. tu és santo. Eu estou te dando um ano. Tu és santo. Você sabe o que me dói? É saber que tem gente que não quer agarrar essa oportunidade. Procuro palavras Vai deixar passar. pra te descrever, Espírito Santo. Isso. Enquanto o Nicolas vai adorando com o ministério, eu vou esperar mais gente que precisa chegar aqui. Espírito Santo, Tem mais gente que precisa chegar aqui hoje. Deus sabe que é você. Consolador. Ele está te esperando aqui para um renovo. Não é para aceitar Jesus, não. Você já aceitou Jesus. Espírito Ele está dizendo assim: eu preciso que você volte. Eu preciso que você seja mais crente. Eu preciso que você se entregue. Sabes quem eu sou. Você não pode mais. E mesmo assim se importas comigo. Tem
Tem gente que já está recebendo um renovo e de Deus mesmo aqui. assim, Aqui nesse altar tem um renovo de Deus para você. Pastor, eu dá vontade de eu gritar. Grita mesmo, grita. tu és santo, Pastor, Deus precisa me renovar. É hoje. e tu és santo. Tem gente sendo renovada aqui nessa altar. Que outra palavra se faz necessária pra te descrever? Nesse lugar. Chora mesmo, é Deus com você. Tu és santo, Tu és santo, Senhor. e tu és O santo. Espírito Santo. Procuro palavras pra te descrever, Espírito Santo. Alabarachandaia. Abrigo, renovo, consolo, Espírito Santo de Deus, que fala comigo, que ora por mim com gemidos inexprimíveis, e em todos os momentos vem me convencer que eu sou dependente de Deus. Tu és santo, tu és santo. Que outra palavra se faz pra te descrever? Tu és Tu és procuro palavras pra te descrever, Espírito Santo. Ele é o teu renovo. E tu és santo. Ele é santo. Tu és santo. Que outra palavra se faz necessária pra te descrever? Se tu és, e tu és santo. Tu és santo. Procuro palavras pra te descrever. Obrigado pelo teu renovo, Espírito Santo. Espírito Diga comigo, Espírito Santo, me renova. Eu quero produzir. Eu vou voltar a produzir mais. Alemarachandaraia. Você vai voltar para o teu lugar levando renovo para a tua vida. Aleluia. Volte levando aquilo que o Espírito Santo está te entregando. Emaramaia Xandarabacai.
Você é o alimento para quem tem fome. O Espírito de Deus está renovando vidas aqui dentro. Que coisa tremenda. Irmãos, o Espírito Santo está renovando gente aqui. Que coisa tremenda. Aleluia. Você pode dar um aplauso para ele forte.